O bilionário foi detido inesperadamente e teve que ficar em uma jaula de ferro por 2 dias e 2 noites. Cinderela e ele se entreolharam pela porta de ferro de mãos dadas com força. Ao ver Cinderela derramar lágrimas, Orhun sentiu-se muito infeliz, confortou Lyra. Você é muito forte, me prometa, não chore. Lyra prometeu a Orhun que esperaria até que ele fosse libertado. Lyra disse ainda que conversou com os subordinados de Orhun, e que atualmente ele está pensando em uma forma de resgatar Orhun. Esta declaração também despertou Orhun que o sequestro era uma conspiração. A única maneira agora é encontrarem um homem misterioso envolvido no sequestro. Mas neste momento Orhun não podia fazer nada, então olhou para Lyra com carinho e disse: eu acredito em você, você definitivamente pode me levar para sair. Antes que Lyra respondesse, o tempo acabou e mesmo sem querer, ela teve que ir embora. Desta vez, o casal enfrenta um desafio sem precedentes. Mal sabia ele que tudo isso era trama de Nursa. Desde o momento em que foi resgatada, ela planejou culpar Orhun por tudo. Ao se deparar com as acusações, Orhun ficou furioso, pois nunca havia feito essas coisas. Mas a única coisa que o preocupava era Lyra. Ao ver Orhun ser levado embora, Lyra derramou lágrimas. Porém, depois de passar por muitos altos e baixos, Lyra também teve algumas mudanças. Ela então ligou para seus subordinados, dizendo que a única maneira agora era eles encontrarem o sequestrador. Mas Nursa ainda zombava de Lyra, dizendo que tudo que ela fez foi em vão. Dessa vez Lyra não quis aturar ela, perguntando qual era o seu propósito. Ao mesmo tempo, Lyra também disse: se soubéssemos que as coisas iriam acabar assim agora, não deveríamos ter salvado você em primeiro lugar. Mas ao ouvir isso, Nursa ficou ainda mais animada, ela só queria mandar Orhun para a prisão. Ela deixaria Lyra testemunhar com seus próprios olhos, porque Orhun foi quem roubou sua propriedade. Tendo terminado de falar, Nursa foi até a vila para encontrar a senhora Esra. Os olhos de Lyra também mudaram, deixando de ser amigáveis ao olhar para Nursa. Mas ela ainda estava um pouco preocupada com Orhun. Sia então se aproximou de Lyra, ele perguntou hesitante: você realmente acredita que ele é inocente? Lyra afirma enfaticamente que aconteça o que acontecer, ela acredita nele incondicionalmente. Lyra acredita que Orhun não é o mentor, mas Sia ainda tenta manipular a psicologia de Lyra. Orhun não é o que parece, agora você está cego pelo amor. Mas Lyra não quer falar besteiras com ele, pois a verdade logo será revelada. Vendo a atitude de Lyra, Sia sabia que não poderia fazer mais nada e foi embora. Nursa chegou à mansão com espírito de vitoriosa e disse arrogantemente que pegaria tudo de volta porque pertencia a ela. Nesse momento, a senhora Esra chegou à sala e ao ver Nursa, ficou muito surpresa. Então ela ouviu notícias chocantes: Orhun havia sido detido. Nursa parecia exultante, a senhora Esra agora estava um pouco preocupada. Ela perguntou com raiva a Nursa por que Orhun teve que ir para a prisão. Claramente ela sabia que o mentor não era ele. Mas diante do rugido da senhora Esra, Nursa recusou-se a ficar atrás, dizendo que destruiria a família da senhora. Se ele não me sequestrou, só poderia ser você. O clima ficou cada vez mais tenso. Nessa hora Sian também chegou na mansão. Mas na verdade ele não sabia disso claramente, era tudo parte do plano de Nursa. Sian acreditou erroneamente que Orhun era o verdadeiro sequestrador, e esta cena também foi testemunhada por Perian. A casa ficou mais caótica, Dona Esra estava com muita raiva. Dona Esra então foi até a delegacia, desta vez sua atitude em relação a Lyra havia melhorado. Ela disse a Lyra para ficar forte, Orhun logo sairia. Juntos eles pensaram em salvar Orhun. Ela então conversou em particular com a governanta, perguntando por que o homem não havia sido encontrado. Mas infelizmente o sequestrador parecia ter desaparecido e ainda não conseguiram contatá-lo. Os subordinados também encontraram o melhor advogado para Orhun. Se hoje houver provas convincentes, Orhun poderá ser libertado. Afinal, esta é uma boa notícia. Lyra mal pode esperar para conhecer Orhun. Mas no momento em que os dois conversavam, a senhora Esra apareceu, dizendo que o sequestrador havia sido encontrado. Acontece que a outra parte contatou repentinamente o mordomo, e o mordomo deu-lhe uma grande quantia em dinheiro e pediu-lhe que se revelasse. Enquanto o homem se apresentar para testemunhar, Orhun será inocentado. Claro, a senhora Esra não estará envolvida. Mas o que os três não esperavam era que o homem parecia ter sido subornado, dizendo que tudo foi instigado por Orhun. A senhora Esra estava agora completamente confusa. No episódio seguinte, Lyra tem um colapso mental e Orhun a conforta. Nursa estabeleceu condições, exigindo que a senhora Esra transferisse ações da empresa para ela. As coisas estão gradualmente ficando fora de controle. Orhun nunca teria pensado que um dia seria preso pela polícia. Ele e um criminoso cruel estão presos juntos. O terno e os sapatos de couro de Orhun eram claramente inadequados para esta sala. Olhando para o anel em sua mão, Orhun caiu em contemplação. Neste momento um criminoso pegou o jornal e descobriu que Orhun era um homem rico.
Para construir prestígio, ele deliberadamente roubou algo das mãos de outra pessoa, mas inesperadamente Orhun foi capaz de controlá-lo. Orhun o empurrou com força no chão. Mesmo nesse ponto, Orhun não desabou. No momento, a pessoa de quem ele mais não consegue se desvencilhar é Lyra. Antes disso, Orhun continuou a confortá-la. Eles passaram por tantas dificuldades e nunca desistiriam. Ele prometeu novamente a Lyra que quando fosse solto, eles se casariam imediatamente. Neste momento, a vila precisa de Lyra mais do que nunca. Orhun espera que ela possa enxugar suas lágrimas e ajudá-lo a cuidar de sua família. Dona Essa parecia muito preocupada, sem entender por que o homem a traiu e mudou seu depoimento. O mordomo disse que Nursa parecia ter subornado a outra pessoa. Depois de saber que o homem mudou seu testemunho, Nursa ficou muito satisfeita. Acontece que após sequestrá-la, os dois tiveram uma breve troca. Nursa disse que não importa quem o instigou, ela lhe pagaria 3 vezes o preço, apenas esperando que ele a deixasse ir. Sob a tentação de grandes benefícios, o homem ficou um pouco entusiasmado e Nursa era muito boa em enganar as pessoas. Desta forma, ambos chegaram a um consenso. Mas seu irmão desconhecia completamente o que ela fazia. Ele sempre sentiu que algo estava errado. Desde o resgate até o envio de Orhun para a prisão, tudo correu tão bem. E Orhun é um cara esperto, ele não vai dar um tiro no próprio pé. Mas sob interrogatório, Nursa ainda não demonstrou medo. Sian expressou que queria recuperar tudo que legalmente lhes pertencia. Eles discutiram estratégias e ele queria usar seu próprio caminho para derrotar Orhun. Mas inesperadamente Nursa mudou secretamente de ideia e mencionou seu falecido pai, que havia sofrido muitas injustiças naquela época. Então desta vez ela fará Orhun sofrer. Mas quanto mais ela falava, mais desconfiado Sian ficava. Desta forma, a conversa entre os dois terminou infeliz. Mas ele ainda subestimou as ambições da irmã. Até a senhora Essa começou a se arrepender de sua decisão. A princípio ela queria usar o sequestro para assustar os dois irmãos e sair daqui, mas não esperava que o filho se envolvesse nisso. Se ele não puder provar a inocência de Orhun agora, ele será oficialmente preso imediatamente. A senhora Essa quase desmaiou, mas Orhun apenas olhou para ela com frieza. Então, de repente, Orhun se lembrou de algo e quis dizer algumas palavras para Lyra em particular. Ele quer que Lyra lhe prometa que enquanto ele estiver fora da mansão ela deverá se cuidar bem. Lyra é a pessoa mais importante para ele, então ele não consegue deixar de se preocupar com ela. Depois disso, a senhora Essa voltou para a vila e ao vê-la, Nursa parecia exultante. Ela começou a zombar da senhora Essa e Orhun, dizendo que esta vila estava prestes a mudar de proprietário. Ela também disse que Dona Essa e Lyra eram convidadas e pediu ao criado que servisse chá para elas. Essas palavras surpreenderam Perian, nem ela conseguiu aceitar. A raiva da senhora Essa surgiu novamente, ela questionou Nursa. O que você acha que está fazendo? Eu sei que você caluniou Orhun, mas Nursa não fica atrás, dizendo que vai destruir esta família e retomar o que lhe pertence aos poucos. Mesmo a senhora Essa não conseguiu impedi-la. Lyra cerrou os punhos, foi a primeira vez que sentiu tanta raiva. Mas a senhora Essa sabia que estava errada e voltou para seu quarto para pensar em contramedidas. Lyra também sabia muito bem que agora não era a hora de agir impulsivamente. A senhora Essa rapidamente ligou para seus subordinados, pedindo para contratar o melhor advogado para resgatar Orhun. Mas no segundo seguinte Nursa entrou em seu quarto e disse: Eu sei que você planejou o sequestro, mas infelizmente seu filho está assumindo a responsabilidade por você. Se eu estiver de bom humor, talvez consiga libertar Orhun mais cedo. Nursa anunciou então as condições, pedindo à senhora Essa que transferisse as ações da empresa para ela. Isso também significa que quase todos os bens são entregues a ela. Mas a conversa entre os dois foi ouvida por Lyra e inesperadamente Dona Essa foi a mentora. E a senhora Essa também hesitou, sem saber se deveria aceitar as condições do sobrinho. Nesse momento, o mordomo traz más notícias, dizendo que Orhun está prestes a comparecer ao tribunal. Se a situação piorar, Orhun não será libertado, altura em que terá de cumprir pena de prisão. Orhun foi levado para outra sala de detenção. A sala estava mais suja e bagunçada que a antiga. À noite, Lyra conversou em particular com a senhora Essa. Ela sabia que Orhun era inocente, mas também não queria acusar a Essa. Em vez disso, Lyra implora que ela resgate Orhun. Tendo terminado de falar, ela saiu da sala. A senhora Essa não conseguia mais controlar suas emoções. No episódio seguinte, diante da provocação de Nursa, Lyra finalmente explode. Nursa recebeu um tapa. Orhun pediu à senhora Essa que seguisse seu arranjo. Este foi o momento mais difícil para Cinderela. Nursa repreendia constantemente os criados. Cinderela disse à criada para não fazer o que ela disse e deixar esse assunto para ela cuidar. Nursa perguntou desafiadoramente a Lyra: Quem você pensa que é? Mas Lyra disse para ela ficar de boca fechada e a criticou como uma pessoa desagradável e não qualificada para conversar com Lyra. Ao ver a atitude de Lyra, Nursa ficou muito irritada, levantou a mão para bater em Lyra, mas foi impedida. As duas mulheres se viraram para olhar e descobriram que era Sian.
A atmosfera na sala estava extremamente tensa. Nursa imediatamente apontou para Xian, perguntando por que ele ajudava pessoas de fora. Embora Xian quisesse depor Orhun, em seu coração ele amava muito Lyra. Depois disso, Lyra saiu da sala com uma expressão inexpressiva. Nursa começou a rugir, lembrando Xian de não esquecer a injustiça que seu pai sofreu no passado. Nursa perguntou como Xian poderia amar a esposa de seu inimigo. Vendo que as palavras de Nursa se tornavam cada vez mais ultrajantes, Xian ergueu a mão e deu-lhe um tapa forte. Então ele foi embora. Lyra também ouviu a conversa entre as duas, percebeu que o que fez hoje também foi um pouco impulsivo. Mas também porque Nursa se comportou cada vez mais escandalosamente. Orhun não só foi para a prisão, como agora também ameaçou a senhora Essa. Se ela quiser resgatar Orhun, ela deverá negociar a fortuna da família. Isso deixa Lyra muito irritado. Tem algumas coisas que Lyra não pode interferir. Ela estava muito preocupada com o estado de Dona Essa. Pela boca da governanta, Lyra soube que Dona Essa saía de manhã cedo. Aparentemente as palavras de Nursa fizeram a senhora Essa vacilar, ela foi sozinha para a delegacia. Neste momento, Orhun estava se reunindo com um advogado e recebeu más notícias. O advogado disse que a senhora Essa pretendia se declarar culpada. Ela disse que era a verdadeira culpada do sequestro, mas esse resultado não era o que Orhun queria. Afinal, essa está velha, ele não quer que ela sofra. Agora que a testemunha o acusou, mesmo que a senhora Essa confesse ativamente, a polícia não aceitará isso. Depois, Orhun disse ao advogado que queria conversar em particular com sua mãe. Dona Essa perdeu a arrogância de sempre, dessa vez ela queria resgatar seu filho. Mas Orhun sabia o que ela estava pensando, agora que as coisas haviam chegado a esse ponto, não poderia ser resolvido declarando-se culpado. Nursa aproveitou o sequestro para atacá-los. Orhun pede à senhora Essa para ouvi-lo, ele decidirá o que fazer a seguir. Até então, ele pediu à senhora Essa que não fizesse nada. Aí Lyra correu para a delegacia, o advogado contou a ela, elogiou Dona Essa, para salvar o filho, ela não hesitou em se declarar culpada. Depois de uma longa espera, ela finalmente viu Orhun. Quando eles se viram, nenhuma palavra poderia descrever seus sentimentos. Lyra mostrou isso diretamente através de suas ações, ela abraçou Orhun com força. Esta era a única coisa que ela queria fazer e Orhun também. A pessoa que mais o preocupava era Lyra. Ele perguntou se a situação na vila estava bem. Para evitar que Orhun se preocupasse, Lyra não disse que havia brigado com Nursa pela manhã. Em vez disso mencionou Emir. O menino perguntou por que Orhun não tinha estado em casa recentemente. Lyra explicou-lhe que Orhun estava em viagem de negócios. Lyra tem muito a dizer, ela traz roupas para Orhun e sua comida preferida. Olhando para uma beleza tão gentil e atenciosa, Orhun disse apenas uma frase, lamentando não poder dar a ela o que ela queria agora. Mas Lyra disse a Orhun para não dizer isso, apenas ver Orhun a deixaria feliz. Lyra olhou carinhosamente para Orhun e expressou: "Você me deu um lar e um amor inestimável, que jamais esquecerei." Orhun ficou profundamente comovido ao ouvir isso, usando suas ações para expressar seu amor por Lyra. Ele disse a Lyra para ficar tranquila, ele com certeza sairia em segurança e se tornaria seu noivo. Orhun então mencionou a senhora Essa, dizendo a Lyra para ficar de olho nela e não deixar a senhora Essa causar mais problemas. O horário de visita acabou, mas Orhun pediu mais um minuto. Antes de sair, disse a Lyra: "Pense em você a cada minuto e a cada segundo, tudo ficará bem." Então os dois se separaram com relutância. Quando Orhun foi embora, Lyra não conseguiu mais controlar suas emoções. No episódio seguinte, Nursa continua pressionando Dona Essa e provoca Lyra constantemente. Infelizmente, Orhun foi atacado dentro da prisão.